Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal, onde nós vamos falar um pouco sobre média móvel. Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e vou explicar para vocês o que seria essa média móvel, que tanto tem se falado nos últimos tempos, a gente tem visto aí em gráficos e indicadores, Então eu vou falar o que seria essa média móvel, mostrar como a gente cria, como a gente constrói os gráficos com essa média móvel dentro do Excel, Então fiquem com a gente aí. Antes da gente iniciar, vou pedir aí que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, Nos ajudem aí a continuar criando esses conteúdos, ok? Então vamos lá à nossa aula, ok? O que é a média móvel? A média móvel é uma média extraída de um conjunto de dados sequenciais em um espaço de tempo. É um método simples e objetivo para se identificar tendências desses dados, variações expostas. Então, a média móvel também é uma ferramenta de análise técnica, que pode ser usada para o mercado financeiro, para a área da saúde, para área de produção. Basicamente, ela mostra de forma clara a média constante dos valores de um determinado produto em um período de tempo. Por exemplo, eu posso pegar dados estatísticos de 2 anos e querer ver a média móvel dentro de um período de 2 em 2 meses, para poder ver essa variação, ver a tendência, se está numa tendência de alta ou de queda. Eu posso pegar também, por exemplo, valores mais significativos, uma quantidade maior, por exemplo, valores diários, Eu pego valores diários ao longo de um período aí de 6 meses, 1 ano, 1 mês, e aí eu pego a estatística, por exemplo, eu tiro aí a minha média móvel de 7 em 7 dias. Okay? Então ele vai me mostrar essa variação dessa média móvel. Então como é que nós vamos calcular essa média móvel aqui dentro do Excel? Temos 3 formas de fazermos essa média móvel no Excel. Podemos fazer via fórmula, que aí a gente cria a nossa fórmula aqui e faz o cálculo. Podemos fazer dentro do próprio gráfico, eu crio o gráfico e insiro uma linha de tendência de média móvel, ou usando a ferramenta de análise de dados que o Excel possui. Que aí ele já tem a ferramenta que já faz automaticamente tanto a tabela quanto o gráfico. Eu vou mostrar essas 3 formas aqui para vocês nesse vídeo, ok? Então vamos lá. A primeira maneira que a gente tem para fazer seria calculando a minha média móvel a partir dos valores que eu tenho aqui na minha tabela, Através de fórmula, eu vou fazer o cálculo. Então observem que aqui eu tenho os valores, de um determinado produto ou entrada de valores ao longo do ano de 2020 aqui na minha tabela, ok? Então eu vou ter aqui esses valores e eu preciso saber qual é a média móvel desses meus valores. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o período com o qual eu vou tirar, eu vou encontrar a minha média móvel. Nesse caso aqui eu vou fazer uma média móvel de 2 em 2 meses, então eu vou usar como critério 2 períodos, ok? Então como é que eu vou fazer? Se é 2 períodos, então eu vou vir aqui no segundo mês, porque é de 2 em 2, e aí eu vou calcular a minha média móvel de forma muito simples. Eu vou usar aqui a função que o Excel já possui, chamada média. Abro meu parênteses, a função média, abro parênteses, e seleciono os 2 meses que eu quero. Nesse caso, janeiro e fevereiro. Fecho meu parênteses e dou um Enter. Eu já vou ter a média móvel dos 2 primeiros meses. Então, lá. Então, a média móvel dos 2 primeiros meses. Como eu vou ter que fazer isso até o final do ano, até o fim do ano, basta eu vir aqui na alça de preenchimento, aqui no canto, e puxar essa fórmula para as demais células. E pronto, ó, eu já vou ter a minha média móvel para os demais meses. Esse pontinho verde que aparece aqui, esse alerta, é que ele fala que seria uma coisa meio inconsistente, mas aí eu posso selecionar tudo, vem aqui, ó. Ele acha que é um erro de fórmula, porque ele acha que a gente deveria ter iniciado o cálculo a partir da primeira célula, mas eu não posso fazer a média móvel aqui a partir de janeiro, porque eu pedi o período de 2 em 2 meses, então eu preciso ter 2 meses fechados para poder achar essa média. Então eu clico nele aqui, ó, nessa setinha aqui, do lado do erro e peço para ignorar, aí ele remove essas informações. Uma vez tendo esses dados em mãos, aí eu posso selecionar a minha tabela,
vir aqui na guia inserir e escolher o gráfico. Eu posso pegar e fazer, por exemplo, um gráfico de linhas. Então eu vou clicar aqui, ó, gráfico de linhas, e aí eu posso pegar esse linha com marcadores. E pronto, aí ó, já tenho o meu gráfico, né, ó, aqui com o período, né, aqui embaixo, de janeiro a dezembro. A linha azul seria o nosso valor real, né? E a linha laranja é a nossa média móvel, é a nossa tendência, né? Então, observem que eu consigo avaliar essa tendência. Então, aqui, ó, eu estou tendo uma tendência de alta, ó. Mesmo tendo uma queda em dezembro, né? Mesmo tendo a queda em dezembro, a média móvel ficou acima, né, do valor que a gente tinha. Então, pode ver que eu tive aqui um pico da média móvel, né, ó, aqui no mês de maio. E aí a gente consegue, dessa forma, fazer a nossa análise. Caso queira formatar, aí eu posso vir aqui, né, e colocar aqui o título, né, ó. Então eu posso pôr aqui média móvel de valores, né, média móvel dos valores, por exemplo, eu vou pôr aqui dos valores, né, ó. Então eu coloquei o título. A linha também eu posso mudar, eu clico nela 2 vezes, aqui na minha linha, né, que representa a média móvel, e aqui do lado, ó, no painel do lado direito, eu vou dar um clique nessa latinha, venho na opção aqui de linha, ó lá, e aí eu posso até trocar, ó, posso deixar o traçado aqui, ó, posso deixar ela tracejada, ó lá, a minha linha, né, para ficar mais fácil de eu visualizar, ok? Então essa daqui foi a forma da gente criar aí a média móvel usando a função média, né? Então usamos aí fazendo a média. Agora eu vou mostrar outra maneira, que seria o quê? Vou vir aqui na minha próxima planilha. Observe que aqui eu não vou fazer o cálculo, mas eu tenho meus valores e eu quero visualizar esses valores em forma de gráfico e ter uma média, ter uma linha de tendência de média móvel, ver a média móvel dentro desse meu gráfico. Então eu posso vir aqui, ó, seleciono aqui a minha tabela. Então eu seleciono a tabela, venho aqui no inserir, né, ó, inserir gráfico. Esse daqui eu vou fazer um gráfico de colunas, tá? Que é bem comum, que a gente vê bastante no noticiário, né, ó. Então eu vou colocar aqui o gráfico de colunas, ó lá. Então eu já tenho o meu gráfico com a minha evolução dos valores ao longo dos períodos. Só que agora eu preciso ter o que? A linha de tendência. Eu preciso ter a minha média móvel dentro desse gráfico. Então como é que eu faço para colocar essa média móvel? Eu clico em cima de qualquer coluna com o botão direito do mouse. Lá, botão direito do mouse sobre qualquer coluna. E nós temos uma opção aqui de adicionar linha de tendência. Eu vou dar um clique e ele vai incluir aqui pra gente, ó, uma linha de tendência. Só que aí, quando ele insere essa linha de tendência aqui dentro do gráfico, observem que ele abre aqui do lado direito, no painel, ele abre as opções. Então eu tenho linha de tendência exponencial, linear, logarítmica, polinomial, então eu tenho vários tipos. Esse ele fez uma linha de tendência linear. Só que a nossa não é linear, porque nós estamos vendo a tendência de 2 em 2 meses, né? Então eu tenho um período. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a opção linha de tendência, média móvel, aqui ó, em cima, lá, média móvel, período 2. Então ele faz aí com no mínimo 2 períodos. Então observem, ó, que aí eu posso ir de 2 a 11, né, períodos, que seria o máximo que eu tenho aqui de acordo com os dados, né? Então eu tenho aí uma linha de tendência que eu coloquei de 2 períodos, que foi o que nós definimos, né, ó. Então observem que aí ele já muda a minha meta, ó. Ele já ficou essa linha de tendência exatamente igual ao gráfico anterior, né? Aí se quiser, para não ficar os dois da mesma cor, deixa a linha de tendência aqui selecionada, ó, eu clico nela, venho aqui na latinha do lado direito e aí eu posso mudar a cor aqui, ó, da minha linha de tendência, né? Eu posso colocar ela, por exemplo, laranja também, né? Olha lá. A espessura eu posso deixar ela mais larga, ó, para ela se sobressair mais, ó. Aí eu tenho a minha linha de tendência, né? Aqui eu fiz, né, a minha média móvel usando a ferramenta de linha de tendência. Então, lembrando, eu cliquei com o botão direito do mouse sobre a coluna, pedi para inserir uma linha de tendência,
e ele automaticamente cria a linha dentro do gráfico. E aí no painel da direita eu defini que era uma média móvel de 3 períodos. Se eu mudar aqui a quantidade de períodos, por exemplo, de 2 períodos, né? Perdão. Se eu mudar para 3, ó, e der um Enter, vejam que a minha tendência, ela já muda lá. Já começa a ter uma tendência de queda, ó. Eu coloquei 3 períodos, né? Se eu colocar 2, ó lá, ela vai mudando a minha linha. Eu preciso ver o intervalo, né? O período que eu vou analisar. Então esse foi fazendo via linha de tendência. Essa é a nossa segunda forma de criar média móvel dentro do Excel. Agora, a última forma, e digamos assim, a forma mais rápida e prática, é usando uma ferramenta própria do Excel, né, que a gente chama de suplemento, usando o suplemento do Excel de análise de dados de média móvel, que ele já vai criar para a gente tanto a parte do cálculo quanto o gráfico. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui então no meu próximo exemplo. Observem que eu tenho a tabela com os meses, os valores, o local onde eu vou calcular a média móvel, mas eu não vou fazer com a fórmula. Quem vai fazer isso vai ser o próprio Excel, né? E aí eu vou precisar usar as ferramentas de análise que se encontram aqui na guia dados. Então eu vou clicar aqui na guia dados e aqui no final da faixa de opções, aqui da faixa de ferramentas, aqui da guia dados, teria que ter ferramentas de análise de dados. Observem que o meu não tem. Por quê? As ferramentas de análise do Excel são suplementos que o Excel possui, é um suplemento que o Excel possui, que não fica habilitado por padrão. Caso não esteja habilitado, como é que eu faço para ativar esse suplemento? Eu vou vir aqui no meu menu arquivo, né? Então vem aqui ó, no menu arquivo, opções, e aí eu tenho aqui ó, suplementos. Então eu vou clicar em suplementos. Olha lá, e aí eu tenho aqui embaixo, gerenciar suplementos do Excel. Eu vou clicar aqui na opção do ir, para abrir, e aí eu vou marcar essa daqui, ó, ferramentas de análise. Eu vou marcar esse suplemento e dar um OK. Então eu dou um OK e pronto, ó. Observem que agora na minha guia dados eu vou ter as ferramentas de análise já disponíveis. Então eu vou dar um clique aqui em análise de dados e ele vai abrir uma janela para nós, ó, com várias opções de ferramentas de análise, né? São várias ferramentas estatísticas, né? Ó, estatística descritiva, análise de Fourier, histograma, média móvel, ordem percentil. Então tem vários. O que a gente vai usar aqui é média móvel. Então eu vou clicar aqui na opção de média móvel, vou dar um OK e ele vai abrir a janela para a gente colocar os parâmetros, para a gente colocar as configurações. Primeira coisa que ele me pede é o intervalo de entrada, ou seja, são os valores, né? Então quais são os valores que eu vou usar? Então eu vou usar esses valores aqui, ó. Então eu seleciono todos eles, né? Aí ele vai me pedir o intervalo. Esse intervalo é o período de quanto em quanto eu vou fazer a análise da minha média móvel. No nosso caso aqui, eu estou fazendo de 2 em 2 meses, então eu vou digitar 2. E o intervalo de saída é onde eu quero que ele coloque os resultados. Então eu vou colocar aqui, ó, vou clicar na primeira célula da minha tabela. Olha lá, nesse caso o D4. E aí se eu quiser, se eu deixar dessa forma e der o OK, ele só vai calcular as médias móveis aqui para mim na minha tabela. Mas se eu já quiser ver isso também em gráfico, eu quiser que ele já construa um gráfico, então eu venho aqui e marco o resultado do gráfico. Certo? Então eu vou marcar aqui, ó, resultado do gráfico e dou um OK. Olha lá, pronto, ó. Ele já fez aqui o cálculo para nós, né, ó. Então deixa eu só até pôr a bordinha aqui que ele tirou. Então, ó, ele já fez o cálculo da média móvel aqui para nós e já gerou o gráfico automaticamente, ó lá. Então ele gerou aqui o gráfico para mim, né, com os valores, ó lá, a linha semelhante àquele primeiro que nós tínhamos feito, né, ó, onde ele fala que eu tenho o real, que ele chama de real, e a previsão, que é a nossa média móvel, a linha laranja, ok? E aqui ele chama de pontos de dados, ou seja, foram os pontos que foram usados para análise, ok? Ah, mas eu não quero que apareça pontos de dados, eu quero que apareçam as datas. Então como é que eu mudo? Eu clico no gráfico com o botão direito, venho aqui na opção selecionar dados, então ó, selecionar dados, e aqui onde aparecem os rótulos do eixo horizontal, que são as categorias, ó, eu vou pedir para editar,
e selecionar os meses, ó. Aí eu seleciono os meses e dou um OK. E OK novamente. Pronto, ó lá. Aí agora sim, eu já tenho o meu período. Se quiser, eu posso clicar aqui na legenda, ó. Vou clicar aqui na legenda 2 vezes. Aí no painel do lado direito, eu venho aqui, ó, na opçãozinha de legenda, nas opções de legenda, nesse gráfico do lado direito. E eu posso escolher a posição, ó, parte inferior. Aqui onde está escrito ponto de dados, eu posso tirar, ó. Eu deleto, né, os pontos dos dados. Ok? Posso tirar também os valores, o texto. Aí seria a questão mais de formatação do nosso gráfico, ok? Então essas foram as formas aí que a gente tem dentro do Excel de calcular essa média móvel e de mostrar ela dentro de um gráfico, ok? Então a gente pode fazer via fórmula, manualmente, posso fazer criando o gráfico e inserindo a linha de tendência, ou simplesmente eu posso usar a ferramenta de análise de média móvel, que aí ajuda a gente aí já a fazer o cálculo e criar o gráfico. Então eu acredito que essa seja a maneira mais simples e rápida aí, ok? E aí independe da quantidade de dados, né? Eu só defino lá o período, né? Se eu tiver uma quantidade grande de dados, eu posso calcular essa média móvel num período maior, né? De 7 dias. Se fosse vários anos que eu estivesse analisando, eu poderia pegar uma média móvel de 4 em 4 meses, né? Ou de 6 em 6 meses. Aí depende da análise que vocês querem fazer, ok? Então, espero ter ajudado, espero ter explicado aí, que vocês tenham entendido como criar média móvel. Qualquer coisa, revejam o vídeo. Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários, nos enviem, que aí a gente vai auxiliando vocês, ok? Então, agradeço aí a todos. Quem gostou, clica no curtir, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o vídeo, né? E eu agradeço aí a participação de todos e nos vemos na próxima. Até mais!